Eu sou Nair Medeiros Teixeira de Santos. Eu comecei a frequentar aqui na igreja foi em 78. Me lembro que começou numa casa, um ponto de pregação, com a irmã Rasmo e a sua família. Aí foi crescendo o trabalho, foi crescendo e organizaram a congregação. Meu nome é Wanderson Teixeira. A história da igreja é bem lá. Vamos jogar mais de 70 anos de história lá com a família Sleiman, irmã Rasma, os seus pais, que vieram da Letônia, né? E fundaram o trabalho batista aqui. Eles começaram a se reunir na própria casa e o grupo foi crescendo. Aí uma doação do terreno onde era a antiga igreja, foi construído um templo ali, um templo antigo de madeira, janelinha de tramela, era bem rústico mesmo, bem simples, mas foi o início do trabalho. Aí o pastor Glênio veio aqui uma época, organizou em igreja. A igreja se organizou aí em igreja, tinha um grupo bom, entendeu-se que tinha condições de se tornar uma igreja independente. Nessa época o pastor Glênio veio e organizou a igreja, né, com todas as suas dificuldades, um pequeno grupo, mas iniciou a história da igreja. Quando eu cheguei, a igreja era pequena, né? Ainda tinha poucas pessoas na época. Tinha um grupo de mais ou menos umas 30, 40 pessoas, eu acho, na época, né? Por volta de 1996, a igreja começou um novo tempo, né? Começou a crescer. Nessa época chegou a ter uns 80, 90 membros. Frequento a Igreja Batista desde o ano de 2010. Visitei a igreja umas 4 vezes e eu gostei logo no primeiro culto. Comecei a ter amizade, comecei a frequentar mais, né? Decidi se batizar. Por várias vezes a gente saiu com os jovens aí, né? Fazendo churrasco, acampamentos, né? E foi uma época bastante interessante aí da igreja para os jovens. O que me chamou a atenção na igreja, que me fez ficar realmente, foi a comunhão dos irmãos. Os jovens, eles sempre se reuniam, faziam cultos, estavam sempre juntos, saíam. Era uma igreja assim, muito confortável de participar, de fazer parte. De 2014 até 2021, a igreja nunca teve um crescimento muito grande. Houve alguns batismos nesse período, mas ela sempre esteve do mesmo tamanho, um tanto estagnada, digamos assim. No comecinho de 2021, a gente tinha uma possibilidade de aceitar um pastor lá de Londrina, né? Um pastor que ele vinha para ser o pastor nosso oficial. E aí? Bom, sou o pastor Matheus. A nossa história de verdade com essa igreja começou em 2021. A gente já tinha conhecido, ministrado algumas vezes aqui há uns 10, 12 anos atrás, quando meu pai pastoreou essa igreja por um ano aproximadamente. E em 2021, no meio da pandemia, nós ficamos sabendo da situação da igreja, que naquele momento histórico não era dos melhores. Uma igreja que tinha passado por alguns traumas recentes muito fortes. Se encontravam aqui pouco mais de 5, 6 pessoas, né, nas reuniões no meio da pandemia. Abre, fecha igreja, culto online, culto aberto com capacidade reduzida. Pessoal desanimado, um pouco entristecido, sem muita perspectiva de futuro, sem muita perspectiva de que as coisas pudessem melhorar, a não ser pela fé em Jesus Cristo, né? E que Ele pode fazer aquilo que ninguém é capaz de imaginar.
Hoje a gente vê muito diferente, né? Esses dias eu estava comentando mesmo que a gente nunca viu a igreja assim tão animada, com tantos membros, igual agora. É um motivo da gente dar glória a Deus, né? Pela vida do pastor Mateus, que chegou, Renata, e Deus tem abençoado muito e nos dado grandes vitórias. Na nossa posse, essa era também a nossa condição. Olhando humanamente, olhando para as circunstâncias, eu não fazia ideia do que poderia ser feito, porque por mais que você estude, se prepare, você nunca está pronto para uma situação tão difícil como essa. Mas havia uma fé de que Deus pode fazer o impossível através de nós, segundo o poder dele que opera em nós. Fazendo esse resumo aqui, hoje a gente vê tudo que está acontecendo aqui é totalmente fora, surreal, vamos dizer assim, né? Para quem viveu a história lá quase desde o começo, ou de 78 para cá, a gente pôde acompanhar mais. Mas o que está acontecendo hoje aqui, a gente precisa agradecer muito a Deus, porque é algo que está impactando não só a nossa comunidade local aqui, mas a cidade toda, né? Tem sido impactada, porque é algo extraordinário, realmente, algo diferenciado. Que começou esse novo tempo na Igreja Batista, que isso que nós estamos vivendo hoje faz parte desse novo começo, e hoje, graças a Deus, a igreja está uma bênção, temos trabalhado e eu, como participei desde lá do começo, hoje eu sinto muito feliz, muito alegre de ver o que aconteceu na nossa igreja hoje. Por tudo que está acontecendo, a gente olha aqui e vê onde nós estamos hoje, de onde nós saímos, né? A pequena igreja, para tudo que está vivendo. Então, assim, é uma história grande, como disse, há mais de 70 anos, que olhando hoje, a gente precisa agradecer muito a Deus. Eu desafio os irmãos que estão aí a se empenharem, a se dedicarem, a procurar se envolver cada dia mais e poder fazer parte dessa história, daqui, quem sabe, lá na frente, poder estar compartilhando também do que vivenciou, do que contribuiu, do que participou aqui na história dessa igreja. Logo depois, né, já veio o pastor Mateus, né, com uma pegada diferente aí, né, um evangelho bem sincero, e a gente foi se afeiçoando aí, as coisas foram melhorando e a igreja começou a encher de novo. E como as pessoas estavam voltando, veio muita gente nova para a igreja, né? Pessoas que antes não eram da nossa igreja e vieram para cá. Isso deu uma mudança um pouco da cara da igreja. O próprio pastor Mateus incentivando a gente a ser mais receptivo, né, com os visitantes, e a igreja tomou uma forma melhor, assim, uma forma mais ampla. Começamos a atingir vários públicos aí de Bela Vista que acabaram vindo para nossa igreja, gostaram, estão com a gente aí até hoje. Foi crescendo de uma forma que nosso prédio ali não cabia mais, e aí no meio do ano agora a gente veio para esse prédio novo aí. Então eu lembro que eu saí daquela reunião, falava para quem estava lá: não confie em mim, não confie em você, confie em Jesus Cristo. Então nós estamos nessa caminhada. Agora vai dar mais ou menos uns 3 anos. E quem podia imaginar, né? Mudamos de prédio, batizamos dezenas de pessoas, reconciliamos dezenas e dezenas e dezenas de pessoas a Cristo, levantamos o ministério, hoje que conta com quase 70 voluntários que trabalham semanalmente para a igreja avançar. Batizamos mais nesse ano do que foi batizado nos últimos 10 anos de igreja, e a gente vê isso como a graça, fruto do amor de Deus, da graça, da misericórdia, que nos permitiu a mim fazer parte daquilo que Ele já tinha projetado fazer no nosso meio.
tudo bem? Aqui é a pastora Renata falando. Assim como o Mateus falou, quem poderia imaginar? Eu pude imaginar. Há uns 3, 4 anos atrás, Deus me deu um sonho e nesse sonho Deus me mostrava uma igrejinha bem pequenininha, onde tudo estava começando. E Deus falou que era uma igreja batista, mas era uma igreja bem pequena, onde que eu saía pelos corredores e chegando na porta lateral, onde que era a porta que muitos entravam, eu via a igreja lotada para o lado de fora esperando outro culto. E quando o Mateus teve o convite para virmos aqui ministrar, um dia antes do meu aniversário, de dia 17 de janeiro, ele falou assim, nós vamos ministrar lá em Bela Vista. E vindo do caminho para cá, eu peguei e falei para ele, é aqui que vamos ficar. E até então, nós estamos aqui já há 3 anos, temos criado as nossas filhas aqui. Quando você está na vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, tivemos muitos desafios, tivemos muitas coisas que poderiam dizer para a gente não avançar, mas a gente sempre olhando para o alto, crendo que Deus que nos colocou aqui neste lugar. Depois de um certo momento, as coisas começaram a fluir. Deus começou a trazer várias pessoas que estavam sedentas, buscando a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. E aqui elas puderam encontrar esse verdadeiro evangelho, que é o evangelho puro e simples. Nós mudamos de igreja porque não cabia mais pessoas na nossa igreja antiga. Chegou a ponto em que haviam cultos que tinha mais de 20 pessoas para fora da igreja. E a nossa estrutura não comportava mais. Então a mudança foi uma necessidade para trazer mais conforto para essas pessoas e que nós também pudéssemos agregar e ter espaço para as novas pessoas que estavam chegando. E de fato, muitas pessoas vieram depois que nós mudamos de prédio. Inclusive, muitas pessoas dessas estão sendo batizadas, foram batizadas recentemente aqui. Então eu creio que esse novo tempo da igreja é um tempo que Deus está trazendo muitas pessoas novas para conhecer o que é realmente viver em igreja. E eu creio que vai ser muito mais abençoado ainda. Deus tem muito mais coisas para fazer aí em nosso meio. E que nós possamos cada dia mais acolher mais pessoas para estar vivendo isso que nós estamos vivendo. Quero dizer a todos os irmãos que é maravilhoso fazer parte da Igreja Batista, porque é uma igreja firmada na palavra, né? Então a gente só tem a agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a nossa esperança para o futuro é que, na verdade, tudo isso que muitas pessoas ficam até impressionadas é só o começo do que Deus quer fazer através de nós. E quando eu falo nós, eu digo cada irmão aqui, porque a igreja não é prédios, a igreja não é instituição, a igreja não é CNPJ, a igreja não é o pastor, a igreja são as pessoas que Deus levanta para como um corpo trabalhar junto. Quanto à nossa missão aqui, a missão foi dada de revitalizar a igreja. Eu creio que essa missão está cumprida. Agora, o objetivo é avançar. Avançar para além do que os olhos podem ver. Nossa fé, a nossa esperança é que desse lugar levante muitos pastores, missionários, que vão impactar o Brasil e o mundo. E também de que aquilo que Deus está fazendo aqui seja também um exemplo do que Ele pode fazer em qualquer lugar, independente da circunstância, do momento, das dificuldades. Olhando para Ele, o impossível pode acontecer.